Olá, meu nome é Abner Franco e eu sou aluno do curso de Ciências Exatas. Vou apresentar agora o projeto de iniciação científica Multiplicação de malhas em paralelo, que foi trabalhado nesse último ano, orientado pelo professor José Jerônimo Camata. O projeto surgiu da necessidade de desenvolver um algoritmo com alto desempenho voltado para o refinamento de malhas de elementos finitos. O método de elementos finitos ele consiste em dividir um problema complexo em subdomínios menores que juntos formam uma malha. Essa malha é fundamental para a aplicação do método, pois sua densidade, ou seja, a quantidade de elementos contidos, determina a precisão dos resultados. Malhas mais refinadas, com um maior número de elementos, permitem obter soluções cada vez mais precisas. Uma malha ela pode apresentar elementos das mais diversas formas. As formas que nós estudamos nesse trabalho foram triângulos, quadriláteros, tetraedros e hexaedros. Essas formas são definidas por um vetor de nós com índices locais para o elemento e índices globais considerando toda a malha. O processo de refinamento da malha ele vai percorrer toda a malha e vai criando novos nós para cada elemento. E a partir desse novo conjunto de nós é que são definidos elementos menores, que são denominados elementos cílios. Os modelos de refinamento seguem o seguinte algoritmo. Primeiro, são criados novos nós nos pontos médios das arestas e, se necessário, no ponto central de cada elemento. Formamos então um conjunto contendo os nós que definiam o elemento pai e os novos nós criados dentro do seu domínio. Definimos então os elementos filhos a partir de subconjuntos desse novo conjunto formado. O processo de refinamento em paralelo vai dividir a malha para que ela possa ser refinada por vários processos simultaneamente. Vai existir casos em que o mesmo nó é criado em diferentes processos e com índices diferentes. Então é importante definir a quem pertence esse nó para futuramente evitar dados duplicados. Dito isso, definimos então que o nó irá pertencer ao processo de maior ranking. Nesse caso aqui, por exemplo, o nó 4 ele é compartilhado por P0 e P1, logo ele pertence a P1. O nó 1 é compartilhado entre todos os processos, logo ele vai pertencer a P2. E, por consequência, os nós criados durante o processo de refinamento seguem também essa definição. Definido esse pertencimento, cada processo vai nomear os seus nós com índices locais. É nessa etapa que vai ser definido os índices globais da malha, e acontece da seguinte forma. Considerando a malha do slide anterior, para facilitar a explicação, P0 possui 3 nós. Ele é o processo de menor ranking e passa para P1 essa quantidade de nós. Então, P1 vai adicionar em todos os seus índices esse valor 3 que foi passado de P0 para ele, ou seja, antes ele tinha os índices 0, 1 e 2, agora ele vai possuir os índices 3, 4 e 5. Da mesma forma, ele vai passar a quantidade de nós que ele possui, mais a quantidade que foi passada para ele, ou seja, vai acumulando esses valores e ele vai passar esse novo valor, que é 6, para P3, que ele possui 3 nós e recebeu 3 nós de P0. E P3 vai adicionar em todos os seus índices o valor 6, ou seja, antes ele tinha 0, 1, 2, agora ele tem 3, 4, 5, e assim por diante. Essa informação agora volta até o processo de menor ranking para que ele consiga definir qual o índice global de um nó que não lhe pertencia, mas estava na aresta de um elemento contido dentro do seu domínio. Feito isso, tenho todos os índices globais definidos e conhecidos por todos os processos, que agora irão definir os vetores conectividades dos elementos filhos dentro de seu domínio, finalizando o processo de refinamento em paralelo da malha. Para concluir, trouxemos aqui o exemplo de uma malha que foi aplicada a esse modelo, dividindo o refinamento em dois processos, que, quando comparada ao refinamento com um processo, apresenta eficiência de 50% no tempo de execução. Mas é isso, e lembrando que isso é apenas um panorama do projeto. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.